Olá, meu caro aluno pesquisador, hein? Que bacana vocês estão aí ligados, né? Para aprender, ou seja, para que possamos passar para vocês alguns conhecimentos muito importantes sobre a pesquisa, né? Então, nós estamos diante da eletiva 3, onde trataremos sobre análise e experimentação científica, tá? E você, para ser um pesquisador de sucesso, observa bem o que nós vamos te apresentar. Nós estamos aqui na avaliação, onde abordaremos sobre instrumentos e critérios de avaliação. Quem vos fala aqui é o professor Antônio Almeida Pereira, popularmente conhecido como professor Almeida, né? Então, para você ir aprender nessa análise e experimentação científica, nessa eletiva 3, na avaliação, abordaremos, porque nas aulas anteriores nós já vimos sobre competência e habilidade, o que é realmente avaliação, mas aqui nós vamos tecer comentários a respeito dos instrumentos e critérios de avaliação. Portanto, precisamos saber nesta aula qual é a habilidade desta aula. E a habilidade desta aula é exatamente selecionar e sistematizar, com base em estudos e ou pesquisas, sejam bibliográficas, seja exploratórias, seja de campo ou experimental e etc., em fontes confiáveis informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante a argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e também buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Então, isso é muito importante, esta habilidade, quer dizer, como você fazer, tá beleza? Então, uma vez que a gente está tratando de avaliação, vamos abordar sobre critérios e instrumentos, tá bom? De avaliação. Com relação aos instrumentos de avaliação, inicialmente, lógico, nós sabemos que os instrumentos são ferramentas que deverão auxiliar o professor, fornecendo dados para subsidiar o processo de avaliação. Quer dizer, se você não tem os instrumentos, como é que você vai conseguir, né, avaliar? Os exemplos mais típicos de instrumentos de avaliação, entre outros, nós temos através de provas, beleza? Nós temos através de provas, nós temos entrega de relatórios, ok? Nós temos entregas de relatórios. Só um minutinho aqui, ó. Nós temos também lições de casa e apresentações de seminários. Geralmente seminários, provas, entrega de relatório, enfim. Tudo isso consiste nos instrumentos de avaliação. Todos esses instrumentos, o que acontece? É que eles devem estar relacionados aos critérios de avaliação. Isto é, dependendo do critério utilizado pelo professor, as diferentes estratégias de instrumento de avaliação podem ser aplicadas. Então, os critérios estão amarrados, estão assim, intrinsecamente ligados aos instrumentos que o professor utiliza para realizar aquela avaliação. Tranquilo? No entanto, olha só, os instrumentos de avaliação, como funcionam? Eles funcionam à base de dois eixos principais. Quais são esses eixos? Primeiro, os critérios de avaliação. E segundo, os conceitos, ou seja, ou notas. E aí sim, conceito A, conceito B, ou notas, né, como queira, realmente, sobre o trabalho que você realizou na pesquisa. Com relação agora, vejamos a seguir como relacionar para os usos do instrumento de avaliação. Então, porque nós vemos aí é o seguinte,
nós temos os eixos principais, os critérios e os conceitos ou notas, né? E vamos relacionar esse uso do instrumento de avaliação. Primeiro, critérios de avaliação, né? Vendo sobre critério de avaliação, nós temos que os instrumentos de avaliação, ele tem de estar estritamente relacionados com os critérios utilizados pelo avaliador, de modo que estes determinem qual instrumento deverá ser utilizado. E aí? Na sequência, olha só, o que nós sabemos? É que cada professor, caso um professor queira utilizar como critério de avaliação o domínio do conteúdo, tudo bem. E a habilidade da escrita do seu aluno, a entrega de um relatório ou então uma prova, por exemplo, forneceriam ao professor mais dados para avaliação do que a apresentação de um seminário. Então, é muito importante saber de como agir, né, nos critérios e nos instrumentos de avaliação no momento que você está realizando uma pesquisa científica, tá bom? Tudo isso aqui é pensando, meu caro aluno, que você vai ser um pesquisador. E aí, como proceder? Como serão os critérios de avaliação que vão ser efetuados sobre os trabalhos na pesquisa científica? Né? Os critérios são úteis para que o avaliador saiba o que se deseja analisar. Isto é, são alguns itens para levar em consideração quando se está avaliando a apresentação de um trabalho. Então, esses os critérios nós temos que estabelecer, você ter certeza, durante a elaboração de um trabalho, durante a elaboração de uma pesquisa, os critérios, né? Que o avaliador saiba o que se deseja analisar. Ele vai analisar algo que não tem nada a ver? Isso não acontece, né? Alguns itens para levar em consideração quando ele está avaliando a apresentação do trabalho. Vejamos, então, como exemplo, né? Cada professor ou instituição pode ter os seus critérios, dependendo da finalidade desta avaliação. Além disso, os critérios podem também ajudar o aluno a preparar sua apresentação, ok? Preparar sua apresentação e atender aos requisitos da avaliação que será submetida. Então, isso aqui é um exemplo de como proceder, tá bom, nos critérios de avaliação. Temos ainda como referência os critérios de avaliação da FEBRASE. Afinal de contas, o que é FEBRASE mesmo, hein? Então, é o seguinte, isso aqui comprovadamente científico, FEBRASE é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Então, quando se fala em feira, a exposição de trabalho científico, né? Uma feira no sentido de você apresentar o seu trabalho. Quando você está na escola, muitas vezes não tem aquele momento de fazer a feira, vamos fazer uma feira de cultura. Então, você abordar determinado conhecimento para o público. Então, aqui você é pesquisador e, geralmente, pensa nesse sentido que a FEBRASE se encarrega de, geralmente, elaborar esses eventos. Então, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que é um programa de talentos em ciência e engenharia que estimula a cultura científica. Estimula também o saber investigativo, estimula a inovação e o empreendedorismo em jovens educadores de educação básica e técnica no Brasil. Então, você, com certeza, meu jovem, deve estar inserido nesse contexto, não é isso mesmo? E aí, quais são os critérios de avaliação que a FEBRASE estabelece? Primeiro, é ver a atitude do aluno com relação ao seu projeto,
o quanto ele se envolveu com a pesquisa e se esforçou para superar a dificuldade. Então, o primeiro critério da FEBRACE foi exatamente ver na atitude do aluno com relação ao seu projeto. Então, desenvolveu muito bem, se envolveu com a pesquisa, se esforçou para superar as dificuldades que ele tinha. O outro critério de avaliação da FEBRACE trata-se das habilidades do aluno na manipulação de equipamentos ou ferramentas necessárias à execução do projeto, na análise de seus dados e no modo de lidar com novas experiências. Aí sim, você está lembrado lá com relação às habilidades que o aluno precisa ter, como fazer? Então, manipulação de equipamentos. Hoje, através da tecnologia, é que geralmente chegamos em resultados satisfatórios, né? Confiáveis e, digamos assim, de boa compreensão. Outros critérios de avaliação que a FEBRACE estabelece é quanto à criatividade e inovação do aluno, tanto na elaboração da ideia inicial do projeto, quanto no uso de recursos e métodos para a sua execução. Então, isso aí, muito importante, esses critérios, é ver no aluno a criatividade dele, a inovação do ponto de vista de elaboração, pegando aquela ideia inicial do projeto e usando os recursos, né, para a execução daquela pesquisa. Critério de avaliação da FEBRACE tem também método científico ou método de engenharia, aplicados adequadamente com seus respectivos pressupostos metodológicos e resultados. Então, a FEBRACE, essa feira, ela estimula os pesquisadores, e aqui voltada para a área de engenharia, mas pode ser qualquer outra área também, né? Falando de critério da FEBRACE, ele também estabelece que critério? É que o aluno, né, tenha capacidade, ou seja, use de uma profundidade do conhecimento do aluno em relação ao seu projeto. E aí, apresentando domínio do assunto e utilização de mais de uma fonte de informação, trabalhos na pesquisa, na memória, bem como consciência do impacto ambiental, social, econômico e do seu trabalho. Então, geralmente, quando você vai fazer uma pesquisa, você vai desenvolver um trabalho científico, você tem que ter um embasamento teórico, tá bom? Conhecimento profundo sobre o que você quer desenvolver do seu projeto. Então, você tem que ter um assunto dominar e, se possível, claro, isso é notório, você utilizar várias fontes de informação, tá bom? Sejam trabalhos, geralmente, naquela área, e você tendo consciência na execução do trabalho, será que vai gerar impacto ambiental? Será que vai gerar impacto social? Será que vai gerar impacto econômico no seu trabalho? Enfim, tudo isso faz parte dos critérios de avaliação que a feira lá das ciências, né, da engenharia, que você é capaz de desenvolver. Mas isso aí vale para todas as pesquisas científicas, tá joia? E aí, ainda sobre os critérios de avaliação da FEBRACE, nós temos o seguinte, olha só. Um relatório bem escrito e bem estruturado com todos os itens pré-textuais, textuais e pós-textuais, e também resultados e conclusão apresentados com clareza. Isso aí trata-se de critérios de avaliação. Também consideramos o diário de bordo, quer dizer, que é apresentado de maneira cronológica, organizada com registros detalhados dos procedimentos e das dificuldades encontradas. Deve também conhecer ou ter ou disponibilizar de pôster apresentado com todos os itens necessários de forma sucinta, que permita uma perfeita colaboração ou compreensão
do projeto organizado de forma coerente e atrativa. São tópicos aqui que a FEBRACE disponibiliza como critério na hora da avaliação, tá bom? Isso aqui é indispensável ao conhecimento do cientista. São muitos os critérios, né? Mas esses exemplos aqui ajudam a você, usando os instrumentos que tem, que critério de avaliação você vai fazer para ter uma boa avaliação. Entre eles, nós ainda temos o quê? A apresentação oral realizada com domínio do assunto, com informações mais relevantes apresentadas com clareza, de maneira objetiva e sintética. Relevância do projeto no contexto em que o aluno vive, seu potencial de transformação desse contexto e demonstração da viabilidade do projeto. Isso aí é indispensável para que você possa, como aluno, se tornar um bom pesquisador. E você gosta de trabalhar em equipe ou você é aquele cara individualizado? Então, olha aqui, um dos critérios é o trabalho em equipe, refletido na contribuição efetiva dos membros do grupo e no resultado final do trabalho. Isso aqui nós não podemos desprezar. Sempre que você é um pesquisador, você não é único, você é bom socializar em equipe, né? Que vai o quê? Crescer. Então, trabalhar em equipe, você vai ter uma contribuição, né, dos membros daquele grupo, ajudando a melhorar a qualidade do seu trabalho de pesquisa, tá? Com relação a os conceitos ou notas, é isso que são eixos desenvolvidos durante as avaliações do trabalho científico, nós temos o quê? Quanto a conceitos ou notas? É que, uma vez que os instrumentos fornecem os dados para embaçar a avaliação, deve haver um modo de representar o resultado desta avaliação. Para isso, os avaliadores podem usar conceitos, geralmente classificando os alunos em diferentes categorias de acordo com o seu desempenho. De forma que esses conceitos podem, por vezes, ser expressos numericamente, ou seja, com atribuição de nota. Beleza? Esses eixos aqui são muito importantes para você desenvolver o seu trabalho de pesquisa científica voltado para as avaliações do trabalho realizado. Agora, seria bacana você, uma vez que aprendeu, né, sobre critérios e instrumentos de avaliação de uma pesquisa científica, pôr a mão na massa. De que forma? Pondo a mão na massa, olha só, você vai fazer com que, na atividade dessa mão na massa, os estudantes irão fazer um exercício respondendo as 4 perguntas expostas no próximo slide. Então, olha só. Não esquecendo, aqui como observação, de inserir as perguntas e respostas em papel cartolina para ser utilizado na culminância da eletiva. E aí nós temos, qual o significado de instrumentos de avaliação? Cite 3 tipos. 2, como os instrumentos de avaliação funcionam à base do eixo denominado critério de avaliação. 3, como os instrumentos de avaliação funcionam à base do eixo denominado conceito ou nota. E 4, cite 5 critérios de avaliação usados pela FEBRACE que tratam-se de um programa de talentos em ciências e engenharia que estimula a cultura científica, o saber investigativo, a inovação, o empreendedorismo em jovens e educadores da educação básica e técnica do Brasil, ok? Então, diante disso, meus caros alunos, desejamos sucesso a vocês na eletiva, desenvolvendo um trabalho de um futuro pesquisador, tá bom? Sucesso a todos e um grande abraço. Valeu!